Olá amigos, aqui é Cléron Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos irmãos Mario. George Lucas não acha que a Disney entende a força e perdeu as ideias originais de Star Wars. É claro, novamente ele está atacando a Disney. Ele está em Cannes, né, um festival de cinema de Cannes, para receber um prêmio, né, pelas contribuições que ele fez ao cinema. Durante a entrevista, Lucas teve muito a dizer sobre Star Wars, desde como ele conseguiu manter os direitos de merchandising dos seus filmes anteriores. Eu sabia. 4 anos atrás eu falei que tinha um rumor que no contrato do George Lucas, quando ele vendeu para a Disney, que se algum merchandising dos personagens, né, do Star Wars da época dele, né, pré-Disney, fosse vendido, ele ainda tinha os direitos de lucro. Por isso que Disney evitava fazer filmes dos personagens deles, ou claramente tentava destruir os personagens dele, porque a ideia era enfiar o deles para que pudesse vender o deles, né, Rey, Finn, etc, Kylo Ren, para que não dividisse o lucro com o George Lucas. Eu sabia, eu falei isso 4 anos atrás. George Lucas não é bobo, cara. Tá louco. Aí quando trata de Star Wars, né, ele fala a força. Fui eu realmente que sabia o que era Star Wars, quem realmente conhecia esse mundo, porque há muito nele. A força, por exemplo, ninguém entendia a força. Quando eles começaram outros depois que eu vendi a empresa, muitas das ideias que estavam no original meio que se perderam. Mas é assim que são as coisas, né? Você desiste, você desiste. Então, ele dizendo, o que a Disney fez não tem nada a ver com o que eu criei. Não é a primeira vez que ele fala isso. Teve uma vez que ele estava em 2023. Eu mostrei esse vídeo. Isso foi há uns anos atrás. Você pode procurar quando meu vídeo sobre por que George Lucas vendeu Star Wars. E nisso ele tem coisas sobre educação. E uma pessoa numa escola, né? Porque ele faz vídeos e coisas sobre educação também na fazenda dele, junto com a mulher dele. E durante uma chamada, né, que é feito online, uma criança perguntou sobre Star Wars. Aí ele respondeu, né? Ele fala sobre Star Wars, né, atual. Ele fala, não sei, quer dizer, eu meio que perdi o controle de Star Wars, que ainda está seguindo um caminho diferente do que eu pretendia. Mas os seus 6 primeiros são meus e minha filosofia. Então, basicamente, ele está dizendo, Disney e Star Wars não é Star Wars. Porque todo mundo tenta falar. A Disney, os Disney Shields, os vendidos adoram falar que o que a Disney está produzindo segue as ideias de George Lucas. Não segue. Tudo que a Disney fez foi ignorar as ideias do George Lucas e fazer alguma coisa totalmente diferente, perverter o que é dele. Basicamente, George Lucas dizendo que Disney e Star Wars não é Star Wars. Tanto que até uma pergunta aqui, durante aquela entrevista de Cannes. George Lucas rejeita os críticos de Star Wars que afirmam que a franquia é dominada por homens brancos. E ele responde, a maioria das pessoas são alienígenas. A ideia é que você deve acertar as pessoas como elas são. A ideia é que todas as pessoas são iguais. Ele pensou nisso desde a época lá, desde 1900 e bolinha. E cheirosos adoram criar problemas onde não tá, que é isso que é lacração. É criar problemas onde não tem. E ele fala, não, sempre foi sobre aceitação, porque todo mundo lá é um alienígena. Bem, fazer o quê? Como eu sempre digo, Disney Star Wars não é Star Wars. É que acontece o seguinte, George Lucas tá velhão. Então quando ele sai assim ao público, ele acaba soltando. Ele acaba falando a verdade, entendeu? Que nem Silvio Santos. Então, por isso que o pessoal mantém ele longe dos holofotes, né? Eu acho que ele falaria muito mais se os advogados da Disney não dessem uma carcada nele e mandassem ele ficar quieto, né? Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Disney is Star Wars, não é Star Wars. Bem, por hoje é só. A gente se vê outro dia.